Deixa eu ajustar a altura aqui. Agora sim. Olá. Tudo bem? Oi, Josiel. Boa noite, pessoal. Entrei com alguns minutinhos de atraso, problemas técnicos com a internet, mas essa é a vida. Não tem muito. Esse mundo da tecnologia a gente não controla, mas estamos aí 3 minutinhos de atraso. Pra mim é intolerável, eu sou muito contra atrasos, mas foi o que deu pra fazer. Então, vamos lá. Eu vou começar a falar já, como eu já tô um pouquinho atrasada. O tema da live de hoje, então, é sobre as abordagens. O que é uma abordagem dentro da psicologia, como essa abordagem funciona. Basicamente é um pouquinho disso que eu quero falar. A qualquer momento, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, podem estar perguntando a qualquer momento, eu vou respondendo assim que possível. E essa live vai ficar salva no IGTV, junto com todas as outras dessa semana, né? Para quem não viu, tem toda uma programação, essa é a primeira live de 7 lives que vão acontecer. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é a abordagem, como funciona. A minha ideia é ser uma live breve, não é ser uma live extensa, eu não quero ficar 1 hora aqui, até porque eu nem tenho conteúdo para ficar 1 hora aqui com vocês. E as próximas lives talvez elas sejam um pouquinho mais extensas por conta do conteúdo. Apresentar uma abordagem, por mais que de forma breve, acaba sendo algo que envolve bastante conteúdo. Mas então é isso, fiquem à vontade, coloquem aí a pergunta a qualquer momento que vocês se sentirem alguma dúvida, alguma necessidade. Então, para começar, o que é a abordagem? A abordagem dentro da psicologia, ela é basicamente a forma como o psicólogo vai abordar o paciente dele. Ela é uma linha teórica, dentro da psicologia a gente tem diversas linhas teóricas, tanto que as linhas teóricas que eu trouxe aqui para as outras lives, elas não são todas, existem inúmeras mesmo. Mas eu trouxe algumas que eu acho que que são os meus colegas, são as que eu tive na faculdade, então acaba sendo as lives que eu tenho também um pouco mais de proximidade para estar auxiliando meus colegas a falar sobre, apesar de minha, assim, ser pouquíssimo. Mas a abordagem basicamente é isso. Ela é uma forma como a gente trabalha, ela é a forma como o psicólogo vai olhar, ela é o arcabouço teórico e técnico dele, é a forma como o psicólogo vai olhar e vai escolher trabalhar com esse paciente. Cada psicólogo vai escolher a sua linha teórica. Como é que funciona isso? Dentro da psicologia, a gente tem 3 principais grandes linhas, grandes vertentes teóricas. Uma que foi a psicanálise muito conhecida pela questão do inconsciente, pela questão do desenvolvimento sexual, desenvolvimento psicossexual que Freud trouxe. Acontece que dentro da psicanálise a gente tem diversos autores, então a psicanálise ela não é só Freud, a gente tem o Freud, o Jung, o Lacan, a Melanie Klein, a gente vai ter Reich, que foi psicanalista por um tempo e depois ele foi meio que expulso, ficou mais na humanista e aí ele meio que ficou uma bagunça. Então assim, dentro da psicanálise a gente tem diversas outras vertentes. A segunda grande linha que a gente tem é a comportamental, é o behaviorismo, e dentro dela a gente vai ter tanto a comportamental pura quanto uma cognitivo-comportamental, a gente também vai ter diversos autores. E essa, pessoalmente, é a linha que eu menos conheço, é a linha que eu menos me debrucei para estudar, não porque ela é menos importante, mas porque eu não me identifiquei com essa forma de trabalho. E nós temos a terceira linha teórica da psicologia, que seria a linha humanista, que é onde a gente vai ter a Gestalt, a psicologia centrada na pessoa, a sistêmica, a gente vai ter também diversos autores aqui, né? E aí, como é que acontece isso? A gente tá lá na faculdade, a gente aprende algumas abordagens, a gente aprende algumas linhas teóricas, e cada psicólogo vai escolher qual linha teórica mais se identifica para trabalhar. Então, cada um vai analisar, vai pensar dentro de si e vai escolher a abordagem que melhor com a qual ele consegue trabalhar da melhor forma. Não existe uma abordagem melhor que a outra. As abordagens, elas estão aí, e todas as abordagens conseguem, sim, dar conta de todas as demandas. Toda abordagem tem um arcabouço ali, tem uma base que consegue dar conta de todas as demandas. A questão é o quê? A questão da abordagem é que algumas abordagens trabalham de uma forma que vão auxiliar, na minha opinião, melhor alguns pacientes. Então, por exemplo, se você pega uma abordagem, por exemplo, como a cognitiva, a comportamental, elas trabalham muito focadas em objetivos específicos.
Eu, por exemplo, se chegasse pra mim um paciente com fobia de avião e que ele quer trabalhar fobia de avião e que ele não tá muito afim de mexer nas outras coisas, nessa parte mais existencial, eu encaminharia para outro profissional que vai ajudar ele muito mais e que vai ter muito mais recursos para trabalhar com ele, vai conseguir ajudar ele de uma forma mais rápida, mais eficiente do que eu. E isso tá no código de ética do psicólogo. A gente pode ter essa liberdade de encaminhar o paciente para alguma outra teoria, para algum outro psicólogo que vai conseguir ajudar melhor ele. Então, se o seu psicólogo em algum momento te encaminhou para outro profissional, não se preocupa que não quer dizer que você é um caso perdido, né? Então é isso, não existe uma linha específica que é melhor que a outra, elas trabalham de formas muito diferentes. E quando a gente fala em nível de evidência científica, elas também têm níveis diferentes de evidência científica, mas todas elas funcionam e podem te ajudar dependendo do seu objetivo, né? Então talvez você vai gostar mais de uma abordagem um pouco mais direta, talvez você vai gostar um pouco mais de uma abordagem um pouco mais aberta. Meu povo, caiu a internet, eu não sei o que aconteceu, não era para ter acontecido isso, mas paciência, salvei o vídeo, depois eu vou juntar tudo e vou subir no IGTV de outra forma, não vou colocar direto aqui da live. Enfim, eu vou continuar minha fala, cortou no meio, vai. Desculpa, pessoal, problemas técnicos às vezes acontecem. Mas voltando ao que eu tava falando então, 1000 perdões pelo corte, espero que vocês voltem aqui para me assistir, porque fiquei com uma dor no coração enorme que cortou. Mas enfim, depois salvo tudo junto. Então, não existe uma linha teórica que seja melhor que a outra. As linhas teóricas, elas trabalham de formas diferentes e, às vezes, uma vai ser melhor para um objetivo diferente. Elas vão funcionar com objetivos diferentes. Quando você vai numa cognitiva comportamental, elas te perguntam quais são os seus objetivos com a terapia. E você vai estabelecer objetivos e vai trabalhar com metas em cima deles. Quando você vai para uma mais psicanálise, mais humanista, ela tem um trabalho um pouco mais amplo, um pouco mais aberto, não é tão fechado, não é tão focado numa meta específica. E a abordagem, ela acaba sendo só um dos fatores, dos inúmeros fatores que a gente tem, que vão influenciar no processo de vinculação da terapia. Porque a terapia, para funcionar, a gente tem que vincular com o terapeuta. Isso é a primeira coisa para uma terapia de sucesso, é você conseguir se sentir confortável, é ter um vínculo com a pessoa que está na tua frente, te ouvindo. Se você não vinculou, não importa muito a abordagem, porque se não vinculou com a pessoa, não vai. Por isso que o nome da última live, dessa série de lives que eu tô fazendo, é o psicólogo para além da abordagem. Porque o psicólogo para além da abordagem é uma pessoa. É uma pessoa que vai estar trabalhando como psicólogo. E, de certa forma, os trejeitos dessa pessoa vão. Por exemplo, eu deixo muito de mim aqui fora. Quando eu vou trabalhar como psicóloga, muito de mim fica aqui fora. Mas, por exemplo, o meu jeito de falar vai comigo. Eu não mudo o meu jeito de falar. E se eu chego lá na terapia e a pessoa não gosta do jeito que eu falo, isso pode ser um empecilho. Então, a terapia, para ela ter sucesso, para ela realmente ser uma terapia de sucesso, ela vai muito além, ela vai para muito mais do que simplesmente uma linha teórica. Ela envolve toda a pessoa que está ali na tua frente, toda a sua entrega, toda a entrega do psicólogo também para estar ali. Então, é uma série de fatores que envolvem aí para a psicoterapia funcionar, para ela ter sucesso, para ela ir para frente, que vão além de uma simples teoria que está de base, né, pro psicólogo. Então, é muito importante que a gente se sinta aberto para experimentar. Mesmo assim, depois de vocês já terem conhecido a teoria, depois de já terem, sei lá, você viu a live aqui, você olhou e pensou, acho que eu gosto mais dessa. Então, assim, você pode até achar que você gosta mais dessa, mas você só vai saber real, oficial, quando você te sentir na pele, quando você experimentar essa terapia. Porque terapia é muito vivencial. Terapia não é teoria. Ele não vai sentar na tua frente e vai desenhar como é que funciona e vai te colocar ali dentro desse funcionamento. A terapia ela é muito experimental, é muito sobre como você se sente ali dentro, né? Então, é muito pessoal a escolha do psicólogo, vai para além da abordagem, sim. Questões que são importantes avaliar na hora de escolher uma abordagem. Se você tem um problema específico, se você tem uma coisa pontual, como eu tinha falado antes, por exemplo, uma fobia de avião, é muito mais provável que um cognitivo comportamental vai te ajudar melhor do que um gestalt terapeuta, por exemplo. O gestalt terapeuta vai deixar de te ajudar? Não, ele consegue te ajudar. Só que muito provavelmente o gestalt terapeuta vai buscar entrar em coisas além. Ele vai trabalhar de uma forma muito mais ampla, muito mais
no sentido de tentar abraçar o ser como um todo. E aí, a minha abordagem, a minha linha teórica que eu sigo como principal de base é a Gestalt terapia. Por isso que eu falo dela com uma certa... tenho mais conhecimento para falar sobre. Por isso que eu tô comparando a cognitivo-comportamental com a Gestalt, mas você pode comparar com qualquer outra. Mas assim, eu, por exemplo, enquanto psicoterapeuta da Gestalt, se uma pessoa chegasse pra falar comigo sobre medo de avião, eu ia entrar em tudo. Qual foi a primeira vez que você andou de avião? Como é que foi? Quem tava junto? Ah, tua mãe? Como é que é a tua relação com a tua mãe? O meu trabalho é amplo, o meu trabalho é aberto. Se você pega, por exemplo, uma dessas colegas que vai vir falar comigo, talvez ela tenha um protocolo. Ela vai trabalhar com um objetivo, vão ser sessões focadas. Cada sessão vai ter uma meta, um objetivo. Que, claro, é muito pessoal, gente. Aí aqui, ó, tem uma coisa que pega. Que quando a gente começa a falar isso da cognitivo-comportamental, parece que a gente tá falando que ela é fria, que ela é mecânica, que ela é metódica. E não é, gente. Vocês vão ver aqui. Quem vai falar dessas duas abordagens, que é a cognitiva comportamental, são duas colegas minhas, a Fernanda e a Laíse, que são profissionais maravilhosos, têm um conhecimento absurdo e que eu confio demais, assim. Então não deixem de assistir as lives delas para entender que eu tô falando aqui de uma coisa, mas que não é assim mecanicista. Tem espaço pra pessoa sentar e chorar quando ela quiser chorar também. Não é fechado, é muito aberto, tá? Então só pra não ficar essa imagem meio forte, meio assim, porque acontece, fica essa imagem muito forte. Eu não queria que vocês achassem que eu tô falando disso, né? E aí o único jeito de você experimentar um psicólogo e saber se vai funcionar essa abordagem para você experimentando. Porque aí eu vou falar por mim também. Eu já fui em duas psicólogas. Eu fui numa primeiro, que era de uma linha teórica que me interessava, mais ou menos, e eu fui numa segunda, que é da linha teórica que eu trabalho, que é a Gestalt terapia, que é com quem eu tô fazendo terapia agora, inclusive. Fiz por um tempo, parei, agora voltei. Eu fui nessas duas. E a forma de trabalhar é muito diferente. Então, assim, para quem é psicólogo, aluno de psicologia que tá aqui me ouvindo também, vou deixar esse recado aqui, busque fazer terapia na abordagem que você quer seguir, porque é diferente. Porque eu comecei o meu estágio clínico só tendo feito terapia na abordagem sistêmica. No meio do meu estágio, eu precisei fazer terapia. E eu fui fazer terapia na Gestalt. E eu aprendi a atender na Gestalt de um jeito muito diferente. Porque a prática é muito diferente, gente. Então é isso. Terapia ela é muito experimental, ela é muito vivencial. E você só vai saber se as ideias batem e se combina contigo se você experimentar. Você pode sim conversar, você pode sim tirar dúvida com um profissional, você pode perguntar 1 milhão de coisas. Mas é muito difícil descartar uma abordagem só ouvindo falar da teoria, porque na prática ela é muito diferente, tá? É bem diferente mesmo. Qualquer pergunta que vocês tenham, podem deixar aí. O que eu tinha de conteúdo para passagem sobre o que é a abordagem é isso, não é um conteúdo extenso. A abordagem ela é a linha teórica que o psicólogo usa para trabalhar. Eu vou juntar os 2 vídeos aqui, porque cortou. Eu salvei o vídeo da outra live, eu vou juntar o das duas e vou postar no IGTV, então lá tá salvo para vocês assistirem. Sobre as próximas lives, galera, aproveitem o conteúdo. Aproveita que tem aí a Fernanda que vai falar com vocês sobre a cognitiva, que tem a Elaís que vai falar sobre a comportamental, que tem a Thalia sobre a sistêmica, a Cláudia vai falar comigo sobre a Gestalt, mas o foco é ela falar, porque eu não quis catar essa responsabilidade pra mim, deixei com ela. A gente vai ter na outra semana também o José falando sobre a psicanálise, particularmente estou muito empolgada para ouvir ele falar. E também teremos a Maísa, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de que o psicólogo ele vai para além de uma abordagem. A Maísa até foi uma surpresa, porque eu tô montando esse cronograma de lives, pensando nas pessoas que ia convidar faz um tempo. E aí um dia eu fui conversar com a Maísa e perguntei que abordagem ela trabalhava, a gente teve uma super conversa, eu pensei, meu Deus, eu preciso te colocar na minha live. Aí peguei e trouxe ela, coloquei como pra gente fechar essas 2 semanas de lives, né? Serão 2 semanas. E no mais, pessoal, era isso que eu tinha pra falar. Como eu falei, o objetivo aqui era ser muito breve, muito curta, e falei tudo que eu tinha pra falar. Se vocês tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade para conversar comigo, para entrar em contato comigo, mandando uma mensagem e tudo mais. Se ficar dúvida sobre as outras abordagens, conforme vocês forem vendo as lives, o chat aqui vai estar aberto, então vocês podem mandar durante a live, mas se surgiu depois, vão atrás desses profissionais, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar sobre a comportamental, sobre a cognitiva, sobre a sistêmica. Gente, não tenho. A gente não consegue aprofundar de verdade o conhecimento em todas as teorias. Então eu marquei aqui, eu já convidei outras pessoas para falar sobre isso,
porque eu queria que o conteúdo que essas pessoas passassem fosse muito bom, que fosse esclarecedor aqui pra vocês. Então, sigam esse pessoal que vai falar das outras abordagens, perguntem pra ele, qualquer dúvida, conversem com eles. E no mais era isso, meu povo. Muito obrigada a quem participou aqui. Peço 1000 perdões de novo pelo corte. Aconteceu alguma coisa aqui no meu celular. Eu também atualizei essa semana, então, o sistema. Então, ele tá todo meio estranho. Estou ainda me acostumando. Mas, no mais, era isso. Vejo vocês todos amanhã às 8 da noite. Um beijo.